Você já se perguntou como um homem pode mudar a face da tecnologia globalmente? Bem-vindo a uma jornada pelo mundo de um visionário que transformou o nosso cotidiano. Seu nome? Steve Jobs, o cofundador da Apple, uma empresa que se tornou sinônimo de inovação em tecnologia. Steve Jobs era mais do que apenas um empreendedor. Ele era um inovador, um pioneiro, um maverick. Era um homem que ousava pensar diferente, desafiar o status quo, imaginar um mundo onde tecnologia e design se fundissem para criar algo extraordinário. Nascido no coração do Vale do Silício, Jobs não era apenas um produto de seu ambiente, ele era uma força que o moldava. Desde cedo, ele tinha uma abordagem única para tecnologia e design. Para ele, não se tratava apenas de criar um produto, era sobre criar uma experiência. Ele não estava interessado no que a tecnologia poderia fazer, ele estava fascinado pelo que ela poderia significar para as pessoas, como poderia mudar suas vidas. Sua visão não era apenas sobre o futuro, era sobre o presente. Ele acreditava no poder do agora, no potencial do momento presente ser transformado pela inovação. Ele acreditava que o futuro da tecnologia não estava no horizonte distante, mas na palma de nossas mãos. Jobs não era apenas um entusiasta da tecnologia. Ele era um fanático por design. Ele entendia que a tecnologia não deveria ser apenas funcional. Deveria ser bela. Deveria ser intuitiva. Ele não queria apenas criar gadgets. Ele queria criar experiências. Criar uma conexão entre o usuário e o dispositivo. Sua abordagem era revolucionária. Era uma mudança completa da mentalidade tradicional da indústria de tecnologia. Não se tratava das especificações. Tratava-se da história. Não era sobre o hardware. Era sobre o humano. Era uma filosofia que moldaria não apenas a Apple, mas toda a indústria de tecnologia. De fato, Steve Jobs não era apenas um empreendedor. Ele era um visionário que ousava pensar diferente. Sua paixão, sua visão, sua determinação, tudo isso culminou em um legado que mudou para sempre a forma como interagimos com a tecnologia. E isso é um impacto inesquecível. Cada grande história tem um começo humilde, e a história da Apple não é exceção. No ano de 1976, uma faísca de inovação se acendeu no coração do Vale do Silício. Em uma pequena garagem, 3 visionários, Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne, se uniram com um sonho compartilhado. Eles queriam levar um computador pessoal para cada casa, cada mesa e cada palma da mão. E assim, no primeiro dia de abril, a Apple Computer Inc. nasceu. Os primeiros dias da Apple foram marcados por ambição implacável e dedicação inabalável. Jobs, o visionário carismático, Wozniak, o gênio técnico, e Wayne, o engenheiro experiente, se complementavam perfeitamente. Juntos trabalharam incansavelmente, superando incontáveis obstáculos e desafiando todas as probabilidades. Sua primeira invenção, o Apple II, era uma máquina revolucionária. Montado à mão e vendido sem monitor, teclado ou gabinete, era diferente de tudo que o mundo já tinha visto. Mas foi o Apple II, lançado em 1977, que realmente colocou a Apple no mapa. Com seus gráficos impressionantes, design amigável ao usuário e uma arquitetura aberta que encorajava a criatividade na programação, o Apple II foi um divisor de águas. Foi o primeiro computador pessoal de mercado de massa e começou a estabelecer o que se tornaria a identidade da marca Apple, um símbolo de inovação, qualidade e design amigável ao usuário. Mas não era apenas sobre as máquinas. Desde o início, a Apple era sobre desafiar o status quo e empurrar os limites do que era possível. Era sobre criar produtos não por causa da tecnologia, mas pelas pessoas, para melhorar suas vidas, empoderá-las, ajudá-las a realizar seus sonhos. E esse ethos, esse compromisso com design e inovação centrados no ser humano, permaneceu no coração da Apple, moldando sua identidade e guiando seu caminho até hoje. Os primeiros dias da Apple marcaram o início de uma revolução tecnológica, tudo começando em uma garagem. Uma revolução que transformaria nossas vidas de maneiras que nunca poderíamos ter imaginado. E era apenas o começo de uma jornada extraordinária. O que fez a Apple se destacar na indústria de tecnologia? A resposta está nas inovações revolucionárias introduzidas sob a liderança de Steve Jobs. Do Macintosh ao iPod, do iPhone ao iPad,
Cada produto era um testemunho da visão única de Jobs e de sua determinação em ultrapassar os limites da tecnologia. Primeiro, vamos falar sobre o Macintosh. Lançado em 1984, o Macintosh foi um divisor de águas. Foi o primeiro computador pessoal de mercado de massa com uma interface gráfica de usuário e um mouse. Isso foi uma inovação em uma época em que a maioria dos computadores era baseada em texto. O Macintosh tornou a computação acessível, intuitiva e, ousamos dizer, até divertida. Depois veio o iPod em 2001. Não era apenas um reprodutor de música. Era um fenômeno cultural que remodelou a indústria da música. Com seu design compacto e capacidade de armazenamento massiva, transformou a forma como consumimos música. Lembra do slogan? 1000 músicas no seu bolso? Isso foi revolucionário. Avançando para 2007, o ano em que o iPhone foi introduzido. Não era o primeiro smartphone, mas redefiniu o que um smartphone poderia ser. Com sua interface de tela sensível ao toque, conectividade com a internet e uma infinidade de aplicativos, o iPhone transformou o telefone celular de um dispositivo de comunicação em um computador portátil tudo em um. E não podemos esquecer do iPad. Lançado em 2010, o iPad criou uma nova categoria de dispositivos, o tablet. Com sua tela sensível ao toque grande e de alta resolução e capacidades de processamento poderosas, trouxe uma nova dimensão para a computação móvel e entretenimento. Cada um desses produtos marcou uma mudança significativa em seus respectivos setores, mudando não apenas como usamos a tecnologia, mas como vivemos nossas vidas. Steve Jobs e sua equipe na Apple não apenas criaram produtos, eles revolucionaram indústrias e moldaram o futuro da tecnologia. Essas inovações não eram apenas produtos, eram marcos na evolução da tecnologia. Mas o que havia em Steve Jobs que lhe permitia impulsionar uma inovação sem precedentes? A resposta está no próprio homem, em seu estilo de gestão único e na busca incessante pela perfeição. Steve Jobs não era apenas um magnata da tecnologia. Ele era um visionário que ousava pensar diferente. Seu estilo de gestão estava longe de ser tradicional. Ele era conhecido por sua atenção aos detalhes, muitas vezes levando sua equipe ao limite em sua busca pela perfeição. Cada curva, cada pixel, cada elemento da interface do usuário tinha que ser exatamente certo. Ele era um maestro conduzindo uma orquestra, garantindo que cada nota, cada batida, estivesse em harmonia. Jobs não estava apenas aperfeiçoando os aspectos técnicos de seus produtos. Ele entendia profundamente a importância do design, da estética. Ele sabia que as pessoas não apenas usam produtos, elas os experimentam. Então ele garantiu que cada produto da Apple não fosse apenas um dispositivo, fosse uma obra de arte. Ele uma vez disse: design não é apenas como parece e se sente. Design é como funciona. Essa filosofia era uma pedra angular no desenvolvimento de produtos da Apple. Mas há mais nisso. Jobs acreditava na interseção da tecnologia com as artes liberais. Ele via que esses dois domínios não estavam separados, mas profundamente entrelaçados. Ele sabia que o verdadeiro poder da tecnologia está em sua capacidade de enriquecer a vida humana, de permitir que as pessoas criem, aprendam, comuniquem de maneiras que nunca pensaram ser possíveis. Isso não era apenas sobre fazer dispositivos, era sobre empoderar indivíduos. Jobs uma vez declarou: está no DNA da Apple que a tecnologia sozinha não é suficiente. É a tecnologia casada com as artes liberais, casada com as humanidades, que nos dá os resultados que fazem nosso coração cantar. Essa crença não era apenas um princípio orientador para ele, era sua missão. Então, o que fez de Steve Jobs o homem por trás da visão? Foi sua rara capacidade de ver além do código e dos circuitos, de ver como a tecnologia pode realmente tocar vidas. E ele incutiu essa visão no próprio tecido da Apple. A filosofia de Steve Jobs era simples, mas poderosa. Tecnologia sozinha não é suficiente. Então, como o legado de Jobs continua a moldar o mundo da tecnologia? A resposta para essa pergunta está presente em cada smartphone que usamos, cada aplicativo que baixamos e em cada canto do mundo digital que habitamos. Steve Jobs foi mais do que apenas um magnata da tecnologia. Ele era um visionário que alterou fundamentalmente a maneira como interagimos com a tecnologia. Sua influência é tão pervasiva quanto sempre, mesmo uma década após sua morte. O ethos da Apple, a empresa que ele ajudou a construir,
permanece enraizado em sua filosofia de casar a tecnologia com as artes liberais. Este foco no lado humano da tecnologia, de criar dispositivos que não são apenas funcionais, mas belamente desenhados e intuitivos de usar, é um reflexo direto da visão de Jobs. O legado de Jobs não se limita apenas à Apple. Sua insistência na inovação, sua busca implacável pela perfeição e sua capacidade de antever tendências definiram o padrão para toda a indústria de tecnologia. A mentalidade de pensar diferente que ele defendeu agora é o mantra de startups, de tecnologia e gigantes do setor, empurrando-os a inovar e a perturbar continuamente. Além disso, a influência de Jobs se estende para além do reino da tecnologia. Sua vida e trabalho continuam a inspirar milhões ao redor do mundo, servindo como um testemunho do poder da visão, paixão e determinação implacável. Sua história é um lembrete de que um indivíduo, armado com um sonho e a coragem de persegui-lo, pode mudar o mundo. E enquanto o próprio homem não está mais entre nós, sua influência continua a moldar a trajetória da tecnologia. Sua visão é a força motriz por trás dos avanços que vemos hoje, dos iPhones mais recentes à evolução da inteligência artificial. O espírito de inovação de Jobs continua a inspirar, desafiar e empurrar os limites do que é possível. No final, o legado de Steve Jobs não é apenas sobre dispositivos, designs ou mesmo uma empresa. É sobre uma mentalidade, uma crença no poder da inovação para transformar vidas. Steve Jobs pode não estar mais conosco, mas seu espírito de inovação continua a impulsionar a indústria de tecnologia para frente. Tchau, tchau.